Você já ouviu falar de Hilda de Whitby? Whitby. Soletrei aqui porque o aplicativo de legendagem ele nem sempre entende direito, né? Especialmente quando é uma palavra que não é do português. Às vezes tem até palavra portuguesa mesmo que ele não entende direito. Então por isso que eu soletrei. Hilda de Whitby. Ela foi uma monja, uma freira, na Inglaterra do século VII, ou seja, o início, mais ou menos o início da Idade Média, ou talvez seja melhor dizer, pouco depois do início do período conhecido como Idade Média. E essa mulher teve uma importância tremenda na evangelização, na cristianização da Inglaterra. Teve um bispo famoso inglês nesse tempo chamado Aidan, A-I-D-A-N, ele escreve Aidan, né, mas pronuncia-se Aidan, que convocou, chamou a Hilda e deu a ela a responsabilidade de dirigir um mosteiro numa região do norte da Inglaterra. A Hilda, ela era celta, né? E o cristianismo celta que iniciou o trabalho de evangelização na Inglaterra. Isso para nós parece assim, muito estranho, porque é uma realidade muito distante da nossa aqui no Brasil. Porque a Inglaterra foi evangelizada por dois trabalhos missionários muito distintos um do outro. O primeiro foi o pioneiro, que foi o cristianismo celta, entre os povos celtas das Ilhas Britânicas, Irlanda, Escócia, e o país de Gales, um pouquinho da própria Inglaterra. Nomes como Patrício, né? São Patrício, o Aidan, que eu acabei de mencionar aqui, Columba, Columbano, enfim. Eles tinham um modelo cristão, um modelo monástico, uma atuação missionária muito distinta, muito interessante em todos os sentidos. Hoje, mais de 1000 anos depois, nós temos muito a aprender com eles, né, com o trabalho do cristianismo celta. Mas havia uma outra dinâmica missionária acontecendo na Inglaterra, que foi o modelo romano. Né? O Papa de Roma, na época, o Papa Gregório, conhecido como Gregório Magno, enviou um missionário para a Inglaterra chamado Agostinho, que não é o bispo de Hipona, não é o Santo Agostinho. Uma coincidência. Um Agostinho xará do outro. Esse outro Agostinho, então, ele lidera um grupo de monges. Então foram enviados pelo Papa Gregório para a Inglaterra. E é muito curioso porque são duas dinâmicas missionárias diferentes, duas compreensões do cristianismo, compartilhavam muitos pontos em comum, evidentemente, mas tinha algumas diferenças entre eles. Por exemplo, qual a data de comemorar a Páscoa? Havia diferenças nesse sentido. E é muito curioso também que o movimento missionário celta, geograficamente, ele foi do norte em direção ao sul. O movimento missionário enviado por romano, foi exatamente o oposto, do sul em direção ao norte. Simplificando aqui, um vem de cima para baixo, o outro de baixo para cima. Seria uma questão de tempo, mais dia menos dia, os dois movimentos missionários iriam se encontrar. E foi o que aconteceu. Essa é a época da vida de Hilda, quando ela exerce a sua liderança em um mosteiro, né, indicado por Aidan. E naquele tempo, o modelo celta, né, que é bem diferente do romano que eu estava dizendo aqui, eram mosteiros mistos, havia homens e mulheres juntos, no mesmo espaço. E homens e mulheres acatavam a liderança de Hilda. Houve um historiador inglês que é dessa época, historiador medieval, o venerável Beda, B-E-D-A. O Beda, ele escreveu a respeito de Hilda que ela era conhecida pela sabedoria com que aconselhava as pessoas. E ainda de acordo com o relato do venerável Beda, Hilda era procurada por gente simples, gente do povo, pessoas comuns, e até mesmo reis a procuravam e ela aconselhava a todos.
a Bíblia diz que sabedoria é um dom do Espírito Santo. E Hilda foi notabilizada, conhecida pela sabedoria com que ela aconselhava as pessoas nas questões do dia a dia. E outra coisa notável, outra característica admirável no movimento liderado por Hilda, no mosteiro que ela liderou, é que havia ali muitas pessoas e ninguém tinha nada. Todos eram pobres, mas ninguém tinha falta de nada. Ninguém passava necessidade. Porque eles levaram a sério aquilo que o livro de Atos diz no Novo Testamento, que os primeiros seguidores de Jesus na igreja em Jerusalém, tudo lhes era comum. Ninguém era dono de nada e ninguém tinha falta de absolutamente nada. Repartiam entre si à medida que havia alguma necessidade. Hoje, se a gente falar isso na sociedade, aí muitos vão dizer: ah, isso é coisa de comunista, é coisa de esquerda, é socialismo, é lixo, não presta, não deu certo em lugar nenhum do mundo, blá, blá, blá. Não tem nada de socialismo, de esquerda, é a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Está lá escrito na Bíblia, é o texto do livro de Atos, é Bíblia. E o texto diz, o historiador Beda diz que na liderança de Hilda era assim que acontecia. Todos repartiam o que tinham, ninguém tinha nada, ninguém passava necessidade nenhuma de nada. E há um outro ponto interessante sobre a vida de Hilda que eu gostaria de lembrar aqui. Ainda conforme o Beda, que ele foi uma espécie de um biógrafo da vida de Hilda, diz que naquele mosteiro havia um monge chamado Caedmon, C-A-E-D-M-O-N, C-A-E-D-M de Maria, O-N de navio, Caedmon. E esse Caedmon era um poeta. Conforme o relato de Beda, toda vez que o Caedmon ouvia a leitura de um texto bíblico, diz que ele era músico também, diz que tinha uma facilidade impressionante com música e com poesia. E ele então musicava e transformava o texto que ele havia ouvido em música. Caedmon é considerado o primeiro poeta da língua inglesa. E Hilda lhe deu muito apoio, muito encorajamento. Beda nos diz que Hilda incentivou Caedmon a explorar as facilidades que ele tinha para lidar com poesia e com música. Tantos séculos se passaram. E aí hoje nós lembramos a vida dessa mulher que foi simplesmente extraordinária. Hoje, quando há mulheres que exercem papéis de liderança em instituições cristãs, muitas são tremendamente criticadas por isso, são tremendamente acusadas de muita coisa. Por exemplo, a atual arcebispa da Cantuária, a Sarah Mullally, muita gente já se manifestou contra ela e tudo. Como é que pode ter uma mulher para liderar uma igreja? Mas não é a primeira vez que isso acontece. Mais de 1000 anos atrás, Hilda foi uma líder em um mosteiro, homens e mulheres que acatavam a liderança dela, e ela fez isso da maneira mais competente e abençoada por Deus possível. Você já tinha ouvido falar de Hilda de Whitby? O que você acha a respeito dela? Coloque aí nos comentários. Vai ser interessante você compartilhar os seus pensamentos a respeito. Já vai clicando aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado.